Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Weder Carneiro e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o potencial financeiro do endolaser e do lipolaser. Se você quiser saber o quanto está crescendo esse mercado, quais são as previsões que nós temos, esse vídeo é para você. Para você que é profissional de saúde, para você que quer praticar o endolaser como uma solução e ter isso no seu portfólio da sua clínica ou do seu consultório. E para te mostrar o potencial real do que está acontecendo hoje em dia, eu estou gravando esse vídeo aqui literalmente dia 7 de fevereiro de 2024. Eu conversei recentemente com 7 amigos que são ou cirurgiões orofaciais ou são médicos cirurgiões plásticos aqui do Brasil, de diferentes cidades como Cuiabá, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Minas, Recife e Rio Grande do Sul. E a minha pergunta para todo mundo foi igual. Já eram conhecidos meus, amigos meus, pessoas que eu sei que trabalham com estética facial ou corporal, e todos eles, 100% deles, foram unânimes em me dizer: Weder, endolaser, lipolaser está se tornando ou já é o carro-chefe da minha clínica. Um desses casos, por exemplo, o Dr. Joan de Santa Catarina. Ele comentou comigo que lá na clínica que ele está trabalhando são 2 equipamentos e são realizadas, em média, 5 a 6 procedimentos de endolaser corporal, isso porque eles são focados em corporal, por dia. Custo médio de cada procedimento desse em torno de 20 a 28 mil reais. Ou seja, se eu multiplicar 28 por 8, por 6, vamos jogar embaixo, por 6 vezes 3, 18, em torno de 160 mil reais dia faturados com uma técnica que ela possui um relativo baixo custo variável. Para o profissional, o custo variável é baixo, o custo de investimento é outra coisa. O mais interessante é que um desses profissionais, ele tem bastante experiência, ele já está nos seus 52 anos, já tem aí 30 de carreira, e ele me comentou o seguinte, ele falou: olha, há 10 anos atrás eu fazia cirurgia plástica de lipoaspiração. Hoje, a cada 10 pacientes que eu atendo, 8 são endolaser, lipolaser, só laser assistida, e 2 vão para lipoaspiração tradicional. Ou seja, ele, com essa experiência, percebeu essa mudança e se adaptou e está indo muito bem, obrigado. Agora, eu quero te mostrar um dado que não é mais agora a opinião do Weder ou o que o Weder pesquisou. Vamos para o Google. Você vai compartilhar aqui comigo a tela do meu computador. Hoje é dia 7 de fevereiro, estou destacando aqui para você, 7 de fevereiro de 2024, né? E nós temos aqui resultados de buscas para a palavra endolaser e outras semelhantes a endolaser. Olha só, em abril de 2022, um ano atrás, um pouco mais, nem um ano atrás, nós temos, 2 anos atrás, aliás, nós temos aí um total de 114 mil buscas no Google. Quando eu chego para abril de 2023, ou seja, um ano depois, 151 mil. Ou seja, vem equilibrando ali, uma tendência de subida. Agora, 2023 foi realmente quando você sai do que nós chamamos de barreira dos 5%. Subiu a barreira dos 5%, você tem uma escalada que vai até as alturas. E é o que a gente vê claramente aqui, quando a gente analisa a evolução durante o ano de 2023. Maio subiu 24% a quantidade de buscas, foi para 187 mil. Aí, junho dá uma quedinha por causa das férias, mesmo assim 172 mil. Julho sobe de novo, 196 mil. Agosto sobe de novo, mais 14%. Setembro, mais 6%. E um pico em outubro de 2023 de 337 mil buscas específicas no Google sobre o termo endolaser, endoskin ou similares a ele. Bem pouquíssimos. Ou seja, nós temos um crescimento aqui que pulou de 114 mil para 337 mil. É mais que triplicar, é mais que 310% de aumento. Isso quer dizer, na prática, que se tinha um paciente interessado na técnica em
abril de 2022, hoje tem mais de 3 fazendo buscas todos os dias sobre essa técnica. Para fazer uma comparação, para você ver como que ela está em ascendência em relação a outras técnicas, eu fiz uma segunda simulação, que eu vou projetar aqui também para você, mesma data, ó, 7 de fevereiro, é só uma segunda, e nessa segunda aqui, eu coloquei alguns termos que já são os termos clássicos utilizados em rejuvenescimento, em flacidez, tratamentos para rejuvenescimento, etc. Nós temos aqui, ó, voltando a abril de 2022, um volume de 1.094.000 buscas, bastante, né? 1 milhão. E a gente tem uma constância, ó. Percebe que ele ficou basicamente 2022 inteirinho estável? Ou seja, tem gente buscando? Tem, mas não está crescendo. Mas olha que interessante, abril de 2023 basicamente bate com abril de 2022, ou seja, o mercado está, para esses termos genéricos, equilibrado. Só que de abril de 2023 para frente você começa a ter um aumento, ó, 12% em maio, junho 14% de crescimento, agosto 10% de crescimento e outubro, setembro 1.2, outubro quase 1.300.000 buscas. Qual que é a diferença das duas situações que eu te mostrei? Os termos gerais, emagrecimento, lipoaspiração, esses que já são naturais, que tem, nem coloquei preenchedores, nada disso, só procedimentos relacionados a lipólises. Eles ficaram estáveis durante todo o ano de 2022 e começaram a ter um aumento exatamente em abril de 2023, tendo seu pico em outubro de 2023, com quase 1.300.000 buscas. Quando eu comparo com o segundo que eu mostrei anteriormente, que foram exatamente só as palavras refinadas, só os termos relacionados a endolaser, nós temos aí 337.050 buscas no mês de outubro de 2023. Ou seja, perceba que no outro gráfico que eu mostrei, estava ali 1 milhão, reto, estável, e a partir de abril sobe para 1.300.000, quase 1.400.000. E exatamente o que entra em quando eu adiciono endolaser e seus lipolasers. Ou seja, nós temos hoje um aumento proporcional de 30% relacionado a endolaser, lipolaser, em detrimento, em comparação com aquilo que já é tradicional. O endolaser está cada vez mais ganhando espaço. Isso me leva à frase que eu quero compartilhar com você. Endolaser e lipolaser é ouro na mão do profissional de saúde que aprenda a utilizar a técnica da forma correta. Essa é a primeira grande novidade, essa é a primeira grande oportunidade para quem é profissional de saúde. E a segunda é a mais interessante delas, porque essas técnicas associadas a endolaser, lipolaser, elas não são genéricas. Você pode ter aplicações só corporais, só na região de glúteos, só região facial, região de pescoço, região de braços, regiões de costas, regiões de flancos, regiões de pernas, regiões como joelho, cotovelo, mãos, várias áreas. Ou seja, é possível, de acordo com a sua profissão de saúde, se você é médico, se você é enfermeiro esteta, se você é biomédico, se você é cirurgião dentista, se você é outra profissão afim e que tem autorização para poder executar procedimentos estéticos, o que você tem nas mãos é simplesmente uma oportunidade de pegar uma fatia de mercado que está crescendo a taxas que nenhum outro está nesse exato momento e que tem um alto ticket. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Estética corporal, quando eu estou falando de endolaser, endolift, lipolaser, no corporal é em torno de R$10.000 por área. Então, por exemplo, R$10.000 barriguinha, R$10.000 flancos ou R$15.000 barriga e flanco. Bumbum, em torno de R$10.000, R$15.000. Pernas, R$10.000, R$15.000. Braços, R$8.000
a 12 mil reais. Tudo isso como possibilidades que profissionais com formações diferentes podem atuar, tanto médicos quanto outros profissionais. Eu tenho formação no Brasil como cirurgião dentista, sou mestre, sou especialista, e nos Estados Unidos eu sou medical assistant. Aliás, eu aprendi endolaser nos Estados Unidos em 2018, 2019, quando eu comecei a utilizar o endolaser lá, ele estava exatamente no patamar que está atualmente no Brasil, começando. Tanto que eu descobri o endolaser através do Dr. Ray, ele que me apresentou, mas eu trabalhava em um spa especializado em atender pacientes pós-operatórios de cirurgias de lipoaspiração. Então, tinha lá vários pacientes, todos os dias chegavam novos pacientes pós-lipo para fazer procedimentos associados à drenagem e para fazer radiofrequência. Guarda isso, radiofrequência, para deixar durinha a pele, né? Esse é o objetivo da radiofrequência. Beleza? Isso era o carro-chefe desse spa que eu trabalhei como gerente durante algum tempo e depois como clínico, quando eu tirei as minhas licenças para atuar lá como medical assistant. Eu, quando conheci o endolaser através do Dr. Ray, como eu falei, eu levei isso para os diretores desse spa e falei, ó, a gente podia parar de usar essa radiofrequência, porque os resultados que o endolaser dá são muito superiores, são 10, 20, 30 vezes superior, com muito menos incômodo, com muito mais segurança, muito menos traumático para o paciente. E, enfim, eu consegui ganhar essa confiança de introduzir essa técnica no spa. Nós adquirimos um aparelho, eu fiz o treinamento, eu fui o responsável pela inicialização desse trabalho lá. E o que aconteceu? Nós simplesmente paramos de ter pacientes que eram unicamente indicados por pós-cirúrgico e os próprios pacientes começaram a indicar outros pacientes diretamente para esse spa. Ou seja, a gente passou a atender um público que antes a gente não atendia lá. Um público que procurava a gente por causa do endolaser / lipolaser. Isso fez com que o faturamento daquele spa saltasse para 220% em 8 meses de atuação que eu estive lá. Aqui no Brasil, eu atuo na face. E eu ainda vou aos Estados Unidos 3 a 5 vezes por ano, porque eu ainda faço a parte facial, a parte corporal lá. Aí lá nós tem algumas clínicas de suporte, eles fazem a triagem, eu vou para fazer a execução clínica, já tenho amigos, morei 6 anos lá, tenho bastante gente que me conhece, então eu já tenho esse público lá. Então eu vou a cada 3, 5 vezes ao ano para fazer a parte corporal, faço facial também, obviamente, mas aqui no Brasil a parte facial. Hoje aqui no Brasil, o endolaser e lipolaser, ele é simplesmente 90% do faturamento que eu faço, o Éder, através de papada, emagrecimento de pescoço, emagrecimento facial, lifting facial e outros procedimentos como quebra de rugas, procedimentos como remoção de cicatrizes, procedimentos como equilíbrio de diferentes áreas faciais por acúmulo de gordura e, inclusive, muitos casos de retratamento de lipoaspirativas tradicionais, porque as pessoas faziam, ficava fibrosado ou ficava com excesso e a gente vai lá fazer um refinamento daquilo ali. Hoje isso é 90% do que eu faturo no meu atendimento clínico. E o que eu estou compartilhando com você? Endolaser é a sua maior oportunidade clínica hoje para quem quer aprender uma área que a gente chama de oceano azul. O que é um oceano azul? Existe um livro sobre o oceano azul. Esse livro, inclusive, ele foi criado como estudo de case do Cirque du Soleil, que ele inovou na área de circos, porque ele criou algo que ninguém tinha. O circo era tudo igual, um monte de animal, ele cortou os custos altos, que eram os animais e tudo lá, que o pessoal já não estava muito querendo ver animal, porque hoje em dia a gente protege animal, graças a Deus. Mas antes não, a gente ficava lá, que bonitinho, olha lá a onça e tal, e a gente sabe que eles não eram tão bem tratados assim. Hoje se preocupa muito com isso. O Cirque du Soleil identificou isso 20 anos atrás, 25 anos atrás, criou uma nova proposta, entretenimento, e cresceu mundialmente como se tornando referência. Então, a estratégia do Oceano Azul, Blue Ocean Strategy, foi criada em Harvard, inclusive. Eu li o artigo original, tem um artigo original, Blue Ocean Strategy, publicado
pela Universidade de Harvard, depois ele virou um livro que qualquer um pode ler, porque ele explica como que isso funciona. E os oceanos azuis são os espaços onde há alta demanda de necessidade, pessoas buscando por uma conjectura, simplesmente uma conjectura, não é moda endolaser, não é moda lipolaser, é uma conjectura. E o que proporcionou essa conjectura? Primeiro fato, o endolaser barra lipolaser, ele é minimamente invasivo. E nós estamos em uma conjectura onde as pessoas não querem um pós-operatório de 30 a 60 dias de uma lipo tradicional. Ela não quer ficar 30 dias usando um macaquito, encolhida, sem poder fazer movimentação, impedida de desempenhar atividades, trabalho, cuidar de filho, todas as coisas normais. E como alternativa você tem um endolaser que você consegue fazer em um dia, em 24 horas, você está nas suas atividades normais, sem nenhum problema. Você está trabalhando, você está cuidando do seu filho, você está fazendo dinheiro, você está fazendo as coisas normais da sua vida, sem a necessidade de uma cobertura de medicação extensa, cara, sem a necessidade de um pós-operatório complicado e sem os riscos cirúrgicos que fazem parte de uma lipo tradicional. Anestesia geral, centro cirúrgico, infecção, blá blá blá, embolia, como todas as coisas que você já ouviu falar, além das possibilidades de cicatrizes, etc. Isso é uma conjectura da população. As pessoas hoje querem ficar mais jovem, ficar mais bonitas na versão delas, e elas querem isso rápido e preferencialmente sem cortar, sem invasão, sem complicação. Isso é a conjectura que emerge o endolaser como grande solução, porque ele apresenta exatamente o que essa demanda de mercado espera atualmente. As pessoas que eu atendo, muitas delas falam, não, eu não quero fazer cirurgia. Eu vim aqui porque eu não quero fazer plástica facial. Ninguém quer fazer plástica facial mais. Porém, com 1 a 3 sessões espaçadas ali em 6 meses, eu consigo fazer um rejuvenescimento facial em uma pessoa dos seus 50 aos seus 75 anos, que torna ela extremamente mais jovem, o aspecto naturalmente jovial, com alto índice de satisfação. Os meus pacientes são extremamente satisfeitos com os resultados. E eu tenho uma gama de variedade de casos para poder dizer para você que todos eles estão satisfeitos. Eu tenho pacientes desde rugas imensas, assim, aquelas rugas profundas que não havia solução antes dessa técnica do endolaser, até procedimentos de lipo e emagrecimento facial e até mesmo procedimentos mais avançados, como remoção de PMMA da face. Eu já fiz remoção de PMMA utilizando endolaser mais aspiração. Paciente altamente satisfeita. Era uma paciente que antes, quando eu comecei a conversar com ela pelo WhatsApp, a imagem dela do WhatsApp era uma flor. Era uma flor. Passado o nosso procedimento, com 60 dias de pós de procedimento, eu recebi uma mensagem dela, ô doutor, eu quero fazer um retorno aí, quero fazer uns outros procedimentos, né? Quando eu olhei, estava a foto dela e aquilo me deixou assim extremamente emocionado, porque naquele momento eu percebi o quanto ela estava se sentindo bem ao ponto de colocar a própria foto no WhatsApp, coisa que antes ela não colocava porque ela tinha, quando ela chegou, muita vergonha da deformidade facial que resultou do uso do PMMA na face dela. Então, esse tipo de oportunidade, janela de oportunidade de crescimento, ela acontece para algumas áreas em alguns períodos de momento. E este é um período muito propício para você aprender mais sobre endolaser. Éder, vai passar essa moda? Será que daqui 2 anos isso aí não acabou? Eu vou te falar que não, sabe por quê? Porque isso eu conheci nos Estados Unidos. E assim, lá a gente está começando agora basicamente em 2023, que a gente começou a ter um crescimento. Nos Estados Unidos isso aconteceu em 2012. Bem diferente, né? Nós estamos 10 anos atrás. E até hoje nos Estados Unidos ainda está em crescimento. Nos Estados Unidos, inclusive, cirurgias plásticas faciais são quase nunca feitas. São raríssimos cirurgiões plásticos
que fazem, quando fazem, são cirurgiões muito antigos, já de formação muito antiga, muito clássicos, ou muito sólidos já dentro da cirurgia plástica, mas os novos não querem aprender sequer fazer os cortes de cirurgias plásticas, estão todos indo para as tecnologias de laser, e isso ainda lá é um mercado crescente. O que vai acontecer no Brasil? Nós vamos ter um crescimento ainda na ordem de 10.000% em relação ao que eu estou falando hoje, 7 de fevereiro de 2024. Por aí, 10.000%. Por quê? Porque existem umas escalas de crescimento. Um dos meus MBAs, inclusive das minhas formações, é marketing. E você tem pesquisas de marketing que mostram como que é o comportamento de aceitação de público ao longo de um novo produto. Você tem os entrantes iniciais e você tem uma rápida subida até uma estabilidade de pico, que é dada basicamente por uma curva de Gauss. Isso cientificamente estudado por Harvard, então, isso muito sólido, trabalhos que já foram repetidos N vezes. Nós temos a mesma projeção para o endolaser. O endolaser ainda está no 5%, você não bateu 5% ainda. Então, assim, esse ano vai ultrapassar a barreira de 5% e ele vai escalar muito ainda. Então, é uma ótima oportunidade, um ótimo momento para entrar dentro dessa técnica. O que vai acontecer no futuro? O que eu acredito que vai acontecer no futuro é o que eu vejo em termos de pesquisas e nos eventos, feiras internacionais que eu vou. Eu participo de vários, Europa, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, porque lá tudo que é novo, tudo que se quer lançar, se lança nos Estados Unidos. Não tem comparação com outros lugares. Eu me lembro, eu, por exemplo, minha formação original é odontologia e meu mestrado é implantodontia. Implante dental foi criado na Suécia por Brånemark e sua equipe, Albrechtsen, etc. Mas o lançamento do implante foi feito num congresso nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de conversar com o Albrechtsen pessoalmente, eu conheci ele aqui no Brasil, e inclusive a esposa dele, a Anne, e ele me explicou, eu ouvi da boca dele, ele falou assim, nós fomos para os Estados Unidos porque nós sabíamos que se os Estados Unidos aceitassem, se pegasse nos Estados Unidos, iria pegar no mundo. Então, tudo que eu vejo pegando nos Estados Unidos, eu tenho absoluta certeza que pega no Brasil e a gente pode ter N exemplos disso. YouTube é um exemplo disso, todas as redes sociais, os iPhone, tudo lançado nos Estados Unidos e tudo que pega lá, pega aqui. Tendências musicais, tudo, absolutamente tudo que pega lá, filmes, etc. E também procedimentos. Então, nós temos uma tendência de busca de aparelhos, de equipamentos e técnicas que são minimamente invasivos, ou seja, a evolução do endolaser, ela não vai se dar por um outro procedimento, por uma outra técnica, ela vai se dar pela melhoria dos equipamentos e pelo aumento da seletividade daquilo que se quer como resultado. Existem sim comprimentos de ondas que atuam com mais eficácias na pele, no tecido gorduroso, e isso é um tipo de seletividade que ainda hoje, 2024, não está comprovada. Por enquanto, os artigos científicos nos comprovam, em 2024, que o principal efeito dos aparelhos atuais ainda é termofotogênico, ou seja, o efeito térmico do laser aplicado diretamente nos tecidos, seja para a lipólise ou seja para a contração tecidual, é o que temos como resultado dos aparelhos atuais. É possível, e eu realmente acredito, que serão desenvolvidos equipamentos com comprimentos de onda específicos, sim, para tecido de gordura, para contração de pele, e esses aparelhos hoje não existem. Não adianta falar, mas tem um aí que fala que faz os dois ao mesmo tempo. Não, esse aparelho aí faz os dois ao mesmo tempo, porém o efeito é termofotogênico, do mesmo jeito que é o que a ciência hoje comprova. Ainda haverá uma evolução que eu acho que vai demorar uns 3 anos para chegar, ou seja, vai evoluir em termos de equipamentos, em termos de como nós ficamos cada vez mais seletivos. Porém, hoje nós temos, com o endolaser, indicação para rugas, indicação para lifting real. Quem trabalha com lifting com fios aí? Não sei. Quem trabalha com lifting com fio? Qual que é o grande problema? Primeiro, o paciente fica incomodado porque fica travado, né? Eu estou sentindo travado, não estou conseguindo mexer. Incomoda. Segundo, não dura
não dura. É reabsorvido rápido, o corpo cede. Não adianta eu pensar, se você, por exemplo, não é cirurgião dentista, você tem outra formação. Olha só, o nosso organismo, ele não tolera pressão, ele não tolera. Quem usa óculos, eu usei óculos muito tempo, agora estou tendo que usar de novo, já pela idade, né? Quem usa óculos, aperta aqui, ó, você vê que tem uma depressãozinha no seu crânio. O seu osso se adaptou àquele óculos. Uma das minhas formações de especialidade, ortodontia, eu sou ortodontista. A gente pega dente, movimenta dente dentro do osso, fazendo o quê? Força de pressão. Por quê? Fez força, o organismo cede, reabsorção, neoprodução, reabsorção, neoprodução. Pegar um fio e puxar ele, eu estou ancorado no ligamento aqui que é super poderoso. Tá bom, o tecido aqui vai falar assim, aí, pressão, cedi. Reabsorve de um lado, produz do outro, aquele efeito passa. Com os liftings, a partir do endolaser, nós não temos essa complicação, nós não temos essa perda de efeito. Por quê? Porque nós temos uma contração real da pele. Nós temos uma contração real dos nossos locos, os pads de gordura. Nós temos uma reabsorção real das subdermal bands, que são aquelas bandas de proteínas duras que causam aquelas rugas profundas, dobras. Nós conseguimos realmente reabsorver aqueles tecidos de forma que outras técnicas não conseguem. Por esse motivo, a efetividade do endolaser torna ele não só a bola da vez, o melhor a ser utilizado, mas torna aquele procedimento que você, como clínico, pode oferecer com segurança e com previsibilidade. Essa palavra é maravilhosa quando você está falando em saúde. Previsibilidade. Hoje, claramente, eu falo com grande previsibilidade. Nós vamos reabsorver 30% de gordura da sua face através de uma sessão só, ou no seu corporal através de uma sessão só. Isso é o mínimo. Pelos artigos científicos que nós temos, uma média de 20 a 27, já existem algumas técnicas que depois eu falo sobre elas, basicamente com resfriamento, você consegue subir para 35% de contração, redução de gordura sem aspirar. Sem aspirar. Não estou falando de aspirativa, estou falando só endolaser. 30% é algo que eu tenho de previsibilidade, assim, ó, olho fechado, mão nas costas, posso afirmar simplesmente porque a dose que eu vou calcular para aquele meu paciente de energia, associada à técnica que eu utilizo, que é a técnica americana, ela me promove isso. Simples assim. Se vai sair um pouquinho mais, um pouquinho para cima, um pouquinho mais para baixo, realmente pode acontecer, biologia de cada um, cuidado pós-operatório, se a pessoa vai se alimentar bem ou não. Tem toda essa parte que é o lado do paciente, isso também faz parte do tratamento. Se o paciente colabora, ele consegue resultados muito melhores que 30%. Agora, que outra técnica consegue isso? Realmente, beleza, tem a cirúrgica, só que as pessoas não querem mais cirurgia. Então essa é assim, algo que se você pegar, você vê que se o público-alvo não quer mais passar por procedimentos invasivos, ela quer minimamente invasivos, e você tem uma disponibilidade de ter acesso a aprender endolaser e atuar, inclusive, em mercados de nicho, se você quiser, só face, só corporal, só focado em gordura localizada na região do tronco, seio, levantar bumbum, levantar seio com contração. Você consegue reduzir flacidez, várias coisas que os pacientes estão extremamente procurando e que não é uma barreira de pagamento. O paciente paga feliz. Eu, como venho de uma base de implantodontia, eu trabalhei muito tempo com reabilitação oral. E reabilitação oral é a parte mais cara da odontologia, inclusive. Então, meus tratamentos eram tratamentos bem caros. E eu sei o esforço que era para eu vender uma reabilitação oral para o paciente. Agora, quando você vai oferecer um tratamento que vai emagrecer ou que vai seletivamente melhorar aquele paciente, que vai realmente levantar a face dele, trazer ele para um sistema
de rejuvenescimento, os olhos deles brilham. E eu não estou gerando promessa, eu estou simplesmente fazendo o que a técnica entrega. Ou seja, eu consigo uma aceitação oferecendo endolaser que eu não tinha e nunca tive antes, oferecendo qualquer outro procedimento de saúde que eu já ofereci na minha jornada profissional, nem mesmo quando eu atuei, de vez em quando eu atuo como consultor em marketing também, para grandes empresas, para clínicas. A resistência ainda é grande, às vezes demora 6 meses para fechar um contrato, e a pessoa fica lá, não sei, quer saber disso, quer saber daquilo, 6 meses. A endolaser é uma consulta, a pessoa já faz, às vezes ela faz no mesmo dia. É muito comum. Vem, conversa, bora fazer, doutor? Vamos fazer, quando é facial. Muito tranquilo. Então, eu quero compartilhar com você essa janela de oportunidade. Se você quiser saber mais, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, generalize esse vídeo, mostre ele para todo mundo que você puder, que você é um amigo profissional de saúde, e acesse o nosso site fullaesthetics.com.br, que no próximo, inclusive no meu próximo vídeo que eu vou gravar, são os 5 artigos fundamentais que todo mundo que quer trabalhar com endolaser deveria conhecer. Eu vou entregar esses artigos, inclusive em português. Eu tenho uma centena de bons artigos sobre o tema, estudo há muito tempo. Eu vou selecionar ali os 5 melhores, porque 10 é muito. 5 melhores eu vou disponibilizar, inclusive gratuitamente, para você baixar no site da fullaesthetics.com. Ok? Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e vem pro mundo do endolaser já!